Estamos ao vivo, bate-papo com o handbolista de número 17. Estamos há 17 semanas consecutivas aqui com o nosso bate-papo com o handbolista, onde nós trazemos uma celebridade do mundo do handball para bater um bate-papo com a gente. Que demais, que demais. E hoje nós temos um convidado mega especial. Daqui a pouco ele deve estar entrando aí junto com a gente. É o seguinte, galera, recados importante. Olha só. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, nós temos uma live Handball Ação, Handball Action, que acontece... Fala, Caião, beleza? Acontece toda segunda-feira, 8h30 da noite, lá no YouTube, beleza? É uma live de 30 minutos, onde a gente bate um papo ali. Fala, Paulo, certo? Onde a gente bate um papo sobre como usar as regras de handball na sua prática, no dia a dia, né? A gente fala sobre várias sacadas de como também melhorar a nossa formação como um todo, né? Então a gente conversa sobre vários temas lá, é uma live de 30 minutos, toda segunda-feira, 8h30 da noite, ao vivo no YouTube, beleza? Nosso convidado, nosso grande mestre já tá aqui na área, deixa eu já fazer o convite aqui. Aí, já, galera que tá chegando aí, ó, papo hoje sobre handball de praia, handball de praia. Eu já vou para vocês o que é essa parada que tá acontecendo agora, hein? Então vamos lá. E aí, boa noite. Grande professor Guerra, tudo bem? Tranquilo, tranquilo, maravilha. Show de bola. Nossa, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite aqui. Estou muito feliz, é uma honra poder estar conversando aqui com o senhor essa noite. Gratidão, professor, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, viu? Nada, amigo. Pô, estou disponível sempre aí, o que precisar. Não tem, é um prazer e uma obrigação, né? Não adianta trabalhar e não disseminar, não trocar, não aprender, né? A gente está aí para isso aí. Show de bola, professor. Obrigado, tá? Mais uma vez. O professor, a gente trabalhou junto num evento, se eu não me engano, que foi em Mar del Plata. Tava tendo o indoor e o beach ao mesmo tempo. Já vai fazer alguns anos já. Já. 2014, eu acho. Era uma competição Acho que foi. pan-americana que daria vaga para... Deixa eu ver. Rapaz, 14. Eu acho que foi 2014 mesmo. Foi Mar del Plata. Foi as duas competições ao mesmo tempo, o indoor e o beach. Dava vaga para alguma coisa que eu acho que nós já estávamos classificados, mas fizemos questão de ir e ganhamos. Eu levei um time renovado, então foi bem interessante lá. Bem interessante. Sensacional. A gente já vai falar sobre ela já daqui a pouco, professor. Maravilha. Professor, só para a galera estar se adequando, interagindo com o nosso bate-papo aqui, alguns recados antes, né? Toda segunda-feira a gente tem uma live no YouTube que chama Handball Ação, né? Handball Action, que é uma live de 30 minutos, onde a gente bate papo ali sobre como usar as regras do handball no dia a dia, na prática, né? E assim, fala Didi, fala Rony. E então é uma live de 30 minutos. E a live de quinta-feira, que é nosso bate-papo com o handbolista, né? Aqui na bate-papo com o handbolista, que acontece toda quinta-feira, não tem horário fixo. Aí depende dos nossos convidados e assim por diante, né? A galera sempre me pergunta, Adriano, mas qual é o horário de quinta? Qual é o horário de quinta? Eu falei, cara, não tem horário, é só o dia que é fixo. Porque cada um é de um lugar do mundo aí. A gente já conversou com a galera da Espanha, do Japão, Hungria. Nossa, cada semana é um convidado super especial aí, né? E outro convidado, outro lembrete, professor. Depois eu falo, muita coisa. Professor, é o seguinte, muito obrigado de novo, mais uma vez, tá aqui com a gente. Professor, algumas pessoas que estão aqui no nosso Instagram são a galera mais nova, que está começando agora a jogar o handball, às vezes elas não conhecem o professor, né? Queria que esse professor se apresentasse para essa galera aí. Quem é o professor Antônio Guerra Peixe? Legal. Bom, o professor Guerra é um professor do Rio de Janeiro, da região serrana. Sou de Petrópolis, cidade imperial. E
Vim morar agora aqui em São Paulo, porque tenho uma filha aqui, teve o neném. Então, eu, como avô agora, já aposentado, eu quero estar perto do meu neto, perto da família. E em 98, ainda morador no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo há 2 anos. Em 1998, eu fui escolhido para técnico da seleção brasileira de beach handball, né, masculino. E, bom, a gente foi vencendo competições continentais. Aqui a gente nunca perdeu, aqui nas Américas, sempre, nunca perdemos um jogo aqui. E ganhamos naturalmente todas as competições. E vínhamos perdendo mundiais, ficamos em último em 2 competições mundiais. E, bom, naquela época eu até entreguei, mas a confederação entendeu que não dava a estrutura necessária, então não aceitou. Eu continuei e a partir de 2006 nós começamos a vencer, e de 2006 até hoje nós disputamos 14 competições. Minto, nós disputamos 11 competições mundiais, ganhamos 9 e fomos segundo em 2. Então, a gente está no topo na Federação Internacional. E é isso, estamos aí mantendo. Vamos ver o que acontece daí para frente. Professor, mas como que o handball entrou na sua vida? Bom, vamos falar do handball primeiro. Eu, É, é, eu militei 19, eu militei quase 40 anos no handball, menos 35 anos de handball. Fui campeão de Liga Nacional com a equipe profissional feminina, viajei para fora, assisti competições mundiais, olímpicas. Eu me dediquei muito ao handball. Fiz. Uma vez eu estava fazendo uma conta, parei no 10º curso com europeu. A gente fazia muito curso com europeu, né, antigamente. Fiz curso com russo, nossa. alemão, sueco, espanhol, um monte. Pô, fiz muito curso, muito. Argentino, que a Argentina já teve na nossa frente muita coisa. Depois começou, né, agora mais ou menos dividido no handball. E me dediquei muito ao handball, tem uma infinidade de atletas. Alguns chegaram à seleção brasileira, outros foram para clubes profissionais e tal. E assim, mas sempre sem estrutura, sempre com muita dificuldade, até que eu cheguei ao limite de estabelecer que para trabalhar sem estrutura era melhor trabalhar com categoria até juvenil, mas no limite, porque juvenil já começa a dar problema. O cara vai para a faculdade, começa a namorar, menina quer casar, começa a ter filho, aí já começa a complicar. Até o cadete era, no meu entendimento, a categoria bacana para trabalhar. E daí, com o tempo, já não dava mais espaço. Eu tinha escola também, eu sou concursado, fui, né? Agora estou aposentado, de escola federal, pública federal, então tinha muito compromisso. Aí, quando eu aposentei, antes de aposentar, eu já tinha me despedido do handball e só estava com handball de areia. E o handball de praia, falar É. praia. Ou eu falo beach handball ou falo handball de areia. Mas, cara, totalmente por, assim, vício, não tem... Para mim, nome nunca foi assim, a coisa mais importante. Em que pese agora ter um movimento para que a gente defina mais, para que tenha um... Né, para que
todo mundo fala a mesma coisa. Então, fora do Brasil, beach handball, e no Brasil, handball de praia. É. A gente já vai entrar nessa polêmica aí já, Ah, que essa semana a gente já recebeu um monte aqui de pergunta, um monte de comentário da galera, e a gente bacana. já vai entrar. Falei, cara, então coincidiu assim perfeitamente do professor cair nessa semana, né, da nomenclatura nova aí, e a gente já vai entrar nessa polêmica já. Não, Eu vou sem dar minha opinião problema. também daqui a pouco sobre isso. Sem problema. Professor, até o pessoal da Fox City que perguntou, o professor Alexandre também tá aí, grande abraço, pessoal aí, o J, o H, o professor Guerra aí, ó, show de bola. Professor, então o professor trabalhou com handball indoor muitos Muito. anos, né? E aí depois foi pro Não, foi não, não, migrando não, não. assim Fiquei um tempo nos dois e nos depois, dois. agora só na areia. Só na areia. E aí o professor, quando ficou. Qual foi o momento que o professor falou assim, cara, eu quero ficar 100% na areia? Aconteceu alguma coisa assim que o professor teve uma mudança de chave assim, porra, aqui eu vou. Não, aqui eu vou investir 100% na areia. Aconteceu, qual foi essa mudança aí? Fala, Tiagão, beleza? Rapaz, é uma coisa que você vai definindo com o tempo, né? Eu, inclusive, quero fazer menção a uma série de excepcionais professores técnicos, caras com formação internacional, caras, professores de alto gabarito, que com o tempo desistiram, entendeu? Porque a família também é muito importante, a família. E você, quer dizer, o handball, ele veio crescendo, aí tem a profissionalização. Quando profissionaliza, você cria um vácuo muito grande entre aqueles que estão no âmbito profissional e os que estão no âmbito amador. Você cria é um espaço absurdo que é criado. E esse pessoal que ficou no amador, muitos desses eram técnicos brilhantes que nunca tiveram oportunidade. Eu sempre falei assim, o cara vem e elogia um técnico estrangeiro. Eu bato palma, eu conheço vários. São fantásticos, realmente. Agora, pega essa mesma condição que você dá para um técnico estrangeiro, pega para o cara e entrega para um cara. Porque, no feminino, é porque é meu amigo, eu vou citar dois amigos. Pega o dinheiro do feminino, do técnico feminino, não tem nada contra o técnico feminino. O cara é bom pra caramba, então não importa. Pega e dá para o Alexandre Schneider. Cara, pega e dá para o outro que está até na seleção auxiliando. Entendeu? Pô, pega, sei lá, dá para o cubano. Cara, eu acho assim, é, o técnico estrangeiro, ele elimina aquela coisa do bairrismo, que muitas vezes é mais falado do que realmente acontece. Beleza, mas nós só vamos ter noção da qualidade dos nossos técnicos. No masculino, nós temos inúmeros técnicos que poderiam trabalhar em qualquer seleção do mundo quando nós dermos para esses técnicos a mesma condição. Já teve técnico no Brasil ganhando 10 mil dólares. Ora, pega 10 mil dólares e dá para o cara aí, pô, dá para o Washington, dá para o Alexandre Schneider. Eu estou falando de alguns que estão mais na minha cabeça, mas tem uma infinidade de excepcionais técnicos, entendeu? Então eu acho essa coisa aí, pô, legal. O cara trouxe coisa, Jordi, pô, excepcional, movimentou com o handball brasileiro em todos os sentidos. Beleza, mas deixou a escola. Agora tem um monte de gente para tocar, não é verdade? Então, pô, não demora muito, vão estar querendo pagar um técnico estrangeiro para treinar beach handball. Não demora, entendeu? Então, a estrutura que o cara tem, pô, aí dá para o cara ficar em casa só vendo vídeo, fazendo vídeo, editando. Eu também trabalho com edição, computador aqui, um monte, mas agora estou aposentado. Agora, como é que você vai trabalhar em
duas escolas, duas universidades, entendeu? Vai trabalhar com teu time, teus garotos, levar roupa para casa para lavar, que, pô, vai pagar arbitragem, transporte. Cara, não tem clube com estrutura. Essa é a grande verdade. Criou-se uma ruptura com o profissionalismo, não sou contra, fui profissional também, só que esqueceram que 2, 3 clubes profissionais e o resto. Cadê a competição? Não tem competição. Essa um tópico muito interessante que o senhor colocou aqui, essa questão do profissionalismo, né? E realmente, depois que a gente começou a ter, assim, algumas pessoas tiveram condições melhores de trabalho, né? E eu posso falar que eu sou um cara privilegiado em relação a isso, que a gente teve uma condição, assim, muito boa, né? No entanto, a gente chegou à Federação Internacional, mas a gente, às vezes, não consegue, às vezes, ir para um próximo nível, por exemplo, a galera que está lá na elite, porque às vezes realmente a gente tem 2, 3 empregos. Eu trabalho na faculdade, dou aula na faculdade, trabalho numa academia, né? Eu estudo na Unicamp, então às vezes a gente não consegue ficar 100% ali conectado, porque a gente não consegue viver financeiramente, porque a gente depende disso também para viver, né? E no teu caso Então, é mais complicado, porque vem uma competição, vamos supor, na Alemanha. Aí você conseguiu resolver o teu problema. Aí você tem um parceiro. E aí o parceiro de dupla, a dupla, né? A dupla não consegue. Não vai a dupla. Já vai não vai a outra. dupla, Entendeu? já vai É outra. muito E complicado. A aí, situação de vocês é muito difícil também. Muito É, difícil. e aí a gente sempre conversa, professor, em relação a essa questão realmente da galera que às vezes não está no meio profissional, né? E a gente vê, assim, a gente viaja o Brasil inteiro e a América inteira aqui, né? O mundo, e a gente fala assim, cara, mas tem uma diferença muito grande, professor, mas não é só no Brasil aqui, né? Na América como um todo, assim, a gente fala, né? Mas por que a gente não consegue aproximar essa galera mais próxima, assim, do profissional? E aí, em vários aspectos, né? Tanto técnico, tático, né? O que você acha que a gente poderia pensar em estratégia para potencializar essa evolução assim da galera que para ter mais pessoas no profissional? O que acontece? Profissionalismo, a primeira palavra que vem com o profissionalismo é dinheiro, é l'argent, é money. Não tem, não tem. Cara, tem que ter dinheiro, entendeu? Aí, quando você imagina um país como o nosso, que tem uma série de dificuldades com saúde, educação, cara, aí muitas vezes você fala, caramba, botar dinheiro nisso, tal, mas o Brasil ainda é um luxo na América do Sul, né? Até a Com palavra simples. certeza. Pô, agora, tu imagina os caras, como é que os caras vão fazer, como vão sobreviver? Eu já cheguei em países que eu fiquei olhando assim e falei assim, caramba, eu vivi o que eles estão vivendo em 1966, 70. 1970 eu estava vivendo isso aí, entendeu? A garotada daí não sabe, mas nós íamos jogar em Recife, ia de ônibus, pô. Não era de avião, não, pô. Entendeu? Aí ficava em alojamento, debaixo de arquibancada. Entendeu? Cara, é um período da vida. Entendeu? Aí, hoje, no handball, a gente está vivendo o momento mais complicado, que é o quê? O retorno. Porque tem uma garotada aí, até na areia tem, que nunca andou de ônibus na vida, pô. É avião, é hotel. Os caras não ficaram no. Eu não vou nem citar os nomes. Pô, os caras não ficaram na dificuldade. Agora, um garoto desse, para entender uma nova realidade, e depois desse período pandêmico, muito provável que piore, o cara vai ter dificuldade para entender. Entendeu? E, cara, para nós, a realidade é completamente diferente. O garoto hoje, no segundo ano do ensino médio, ele já está com um cursinho na cabeça, o pai pressionando, tu vai ser o quê? Tu vai ser engenheiro, médico? Antigamente dava para dar uma segurada. Tinha colégio que reprovava o cara ficar mais um ano e poder jogar escolar. Pô. Cara, hoje em dia,
Caramba, é loucura pensar um negócio desse. Entendeu? É uma situação muito diferente. E o desporto, como um todo, perde muito. Pô, hoje, dificuldade de pôr desporto escolar hoje é uma dificuldade. Eu já fui em final de desporto escolar que tinha, pô, 3 pessoas assistindo. Num estado onde enchia com 2.000. Uma final de escolar. Final de escolar no Rio de Janeiro era loucura, pô. Entendeu? Era loucura. Eu já vi camburão na porta para não deixar a gente entrar, porque ia morrer gente. Entendeu? Hoje, todo mundo reclama. Eu não acompanho, mas todo mundo reclama. Então, a sociedade mudou muito, 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 muito. Mudou, né? A gente está sempre ali revendo, né, nossas ações, né, vendo É, toda essa situação aí agora. Esse momento que nós estamos passando agora, professor, é um momento que trouxe bastante reflexões para a gente, né? Eu, sim, particularmente, assim, tenho pensado muito, cara, porra, olha o que a gente fazia antes, que a gente não está fazendo mais, né? A gente está dando valor, nós vamos valorizar mais esses momentos que nós não valorizávamos antes, né? Estar, por exemplo, com a nossa família, estar mais em casa, mais presente, né? Então, sim, sim. por um lado, a gente trouxe outras reflexões que vale a pena a gente Também, estar. com certeza. Com certeza. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. 2006 foi ali o ano que o professor foi um divisor de água ali pro professor, né? E aí começou a investir assim muita energia no handball de praia, né? E qual foi assim os primeiros passos que o professor deu ali na seleção? Que o professor falou assim, cara, pô, eu preciso investir um pouco mais de energia nessa área, eu preciso investir um pouco mais de energia aqui. Quais foram assim, as habilidades ou competências que o professor falou assim, cara, agora que eu estou na seleção ali, né, realmente, né, firmei, vou gastar, investir energia, eu preciso investir nisso, nisso e nisso. O que o professor assim, falou assim, qual foi os primeiros investimentos que o professor fez? Ô, Adriano, vou te pedir uma desculpa, rapaz, que a bateria ficou fraca e ela desabilitou. Eu já botei o. Já está com fio, estou te vendo, tranquilo. Eu peguei o início da pergunta, que era 2006, e aí perdi o meio e peguei o final. Fala um pouquinho do meio da pergunta para eu poder te responder com prazer. Tá. Em 2006 ali o professor resolveu realmente estar 100% ali no handball de praia, né? E aí o professor estava na seleção nesse momento, Sim. e aí o professor falou assim, cara, agora para eu levar a seleção, né, para a gente levar a seleção para o topo, né, que o professor falou assim, cara, eu preciso investir mais nessa área do conhecimento, eu preciso investir mais nisso. Qual foi as primeiras reflexões que o professor teve para almejar, naquela época, estar hoje onde está? Bom, olha só, a pergunta é bem pertinente e eu vou tentar ser mais sucinto para não. Né? É o seguinte: é, em 2005, nós fomos último no World Games da Alemanha. O feminino foi campeão, o masculino foi o último. Cara, eu virei para o presidente da confederação, Manuel Luiz, que é o que está hoje, e falei para ele, e ele me perguntou, e aí, guerra, tal, não sei o quê. Falei, pô, cara, a gente treinou e tal, aconteceu uma coisa assim, assim, que eu não vou explanar. O meio do beat sabe qual foi, mas pô, aconteceu um negócio assim, a gente treinou um movimento, chegou lá, na véspera, o cara comunicou que esse movimento não poderia. Cara, e não tinha nada, estava escrito na regra, foi uma loucura. Bom, isso aí perturbou muito a gente. O time era bom, jogava direitinho, mas ia para o shootout, perdia. Ia para o shootout, perdia. Por conta desse movimento. Bom, aí ele virou para mim e falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca me meti em nada aqui da tua seleção e tal, mas eu vou falar um negócio para você. Ó. Você aproveita se você quiser. Presidente, o Manuel Luiz, esse aí. Enquanto você tiver na cabeça atletas de quadra, você não vai a lugar nenhum. Aí eu virei para ele e falei assim: mas eu tenho de quadra por 2 motivos. Um é o motivo que todos os desportos de areia tiveram.
inicia com um cara que é estrela, que é coisa e tal, porque ele vai, pela qualidade dele, um cara de handball, pela qualidade dele, lá atrás ele entrava, decidia e tal. Hoje, eu digo para você que não vai alterar nada, a não ser que o cara treine muito, entenda o jogo, ele vai voar. O abalou, treinou, jogou, vai abalar. Desculpa aqui o joguinho. Mas ele entrar para ir no campeonato mundial, não vai fazer nada. Não vai fazer nada, não vai jogar nada. Karabatic, mesma coisa. Entendeu? Vai ficar marcado. Ele não entende o jogo. Bom, naquela época, no início, tanto no vôlei como no beach soccer, como foram usados jogadores da modalidade do desporto pai, aquele que é o oriundo. Legal. E nós estávamos na mesma onda. Cara, ele tinha toda a razão. Ele não sabia tanta razão que ele tinha. Por quê? Porque essas pessoas, eles chegam, o jogador brasileiro que ia, que é top, que é bacana, experiência internacional, caramba, mas qual é a experiência internacional que ele tinha? O Brasil só perdia. O Brasil não ganhava. Então, não era uma experiência internacional. Hoje, o cara da areia tem uma experiência internacional. Ele joga contra o russo, o alemão, não quer nem saber. Eles é que estão olhando para ele. Nós íamos para lá e ficávamos olhando para os caras. Pô, aquele lá jogou o Mundial Júnior contra a gente, não sei o que, isso eu via. Tá? Ah, aquele lá, pô, olha aquele cara da Espanha, como é que ele é grande, como é que ele não sei o que. Cara, entendeu? Uma mentalidade, ótimas pessoas, tá? Não tenho problema nenhum com nenhum desses atletas. Pelo contrário, ajudaram muito, mas tiveram o limite deles. E eles não pensavam em beach handball. Eles não pensavam. Eles pensavam na competição, entendeu? Na ida. Eles não pensavam no beach handball. Eles não pensavam grande. E aí nós conseguimos, em 2006, reunir. Eu virei para o Manuel e falei assim, olha, eu preciso conhecer gente. Então você fala que eu vou te mandar para onde você quiser. Aí eu comecei a viajar o país. E eu cheguei na Paraíba e descobri uma série de garotos que poderiam, pô, entendeu? Ir longe, que foi o que aconteceu. E daí o beach handball começou, para o masculino. Começou a ter uma identidade, tá? As pessoas que jogavam eram as pessoas que eram convocadas. O regulamento da competição do circuito nacional dizia exatamente isso. Para ser jogador da seleção, o atleta tem que disputar o circuito. Ao longo do tempo foi mudando, mas é isso e permanece isso. Essa é uma sacada muito interessante do regulamento, porque a gente acaba investindo realmente aquelas pessoas que estão vivendo a modalidade, estão jogando ali, estão praticando. Porque se ela está jogando no circuito nacional, possivelmente ela deve estar jogando o campeonato estadual dela, possivelmente ela deve estar treinando pelo menos uma, duas, três vezes por semana, né? Então, ou seja, já está tendo ali diariamente o contato com a modalidade, né? E isso é fundamental. É isso que acontece. Eu já tive jogador de quadra famoso. Pô, Guerra, tu pode me levar? Posso, cara. Pô, e aí tu vai me convocar? Vou. Quando? Quando você for disputar um brasileiro. Disputa o brasileiro. Vai na final. Depois mudaram o regulamento. Precisava ir só na final. Entendeu? Não. Tudo bem, mas nem isso. Nem com isso eles iam. E pior, algumas pessoas começaram a dizer que o beach handball era uma panela. Legal, é mesmo. É uma panela de quem joga beach handball. Só vai quem joga beach handball. Tem jogadores aí brilhantes da areia que jogam em Taubaté, jogam
Joga até fora do Brasil, tem garoto aí. Beleza, agora ele está jogando só na quadra, fique só na quadra. Disputou campeonato? Tem direito a ser convocado. Depois, se o clube vai liberar, aí é outra história. Outra história, que também não é um problema meu. Não é um problema meu. Ele que resolva com o clube dele. Graças a Deus, a gente tem atleta em todas as posições para dar e emprestar. Vender não, que a gente não vende. Professor, um dos segredos, então, para a gente ocupar no lugar número um nos pódios nos últimos anos, foi essa questão da gente ter mais atletas, né, especialistas ali no handball de areia, handball de praia, né, que agora a gente está chamando isso, a gente já vai falar sobre isso. E aí, consequentemente, a bagagem dos nossos atletas, o tempo de permanência ali dentro da quadra, na areia, treinando, né, aumentou. Consequentemente, a gente teve mais atletas e a gente conseguiu aí almejar, atingir os grandes resultados aí, né? O professor se lembra no primeiro mundial, que foi assim, a virada assim mesmo, foi, porra, aqui a gente tem chance de manter a nossa hegemonia. Foi esse mundial que foi o, a entrada assim para o número um do ranking, não? Não. O primeiro Mundial foi no Egito. O primeiro Mundial foi no Egito. A gente foi mal. Mal. Entendeu? Mal. Cara, jogava direito. O pessoal da IHF até falava, Antônio, não dá para entender. Seu time joga legal, perde. Perde. Eu não sei se tinha muito daquela coisa que eu estou te dizendo, da mentalidade perdedora. Cara, Sim. em 2006 entrou um grupo, que é a maior parte, um grupo novo, tá? Com alguns jogadores da antiga, mas que eram mais jovens, que tinham adoração pela modalidade, pelo beat, e nós revertemos uma situação incrível, porque a gente perdeu 4 jogos, tá? Não, 3 jogos, 4 jogos, ganhamos o quinto e saímos. Não, perdemos. Saímos em quarto da chave. Eu lembro que nós saímos em quarto da chave. E aí, foram 3 jogos seguidos. E aí, cara, ganhamos do primeiro da outra chave, que era a Croácia. Ali o jogo entrou na cabeça dos caras. Os caras estavam super treinados, mas eram todos praticamente de primeira vez. E alguns bem jovens mesmo. E na hora que o jogo entrou, aí a gente foi ganhando até ser campeão. Mas foi uma jornada, cara, histórica. Foi incrível. Qual o mundial desses últimos agora que o professor lembra assim, falou assim, cara, esse mundial, porra, ele foi demais, a gente deu tudo assim, impecável. Tudo que planejou foi executado assim, cara, foi tinino. Teve algum professor nos últimos anos, lembra assim ou não? 2010 na Turquia. Caramba, os caras estavam voando. Incrível. Lógico que o jogo vai mudando. 2012 ganhamos também bem, mas o time remodelado, o Gilt estava numa seleção de quadra. Cara, um calor insuportável. A bola molhada naturalmente, o corpo ensopado, a areia grudava, mas era para os dois lados, né? E, cara, a gente ganhou essa competição também lindamente. Perdemos um jogo para a Rússia, mas ganhamos lindamente, lindo. Aí depois vem 2014, Recife, ganhamos de todo mundo, não perdemos nenhum jogo. Esse aí foi o mais pé nas costas que a gente ganhou, foi esse.
Depois, 2016, Hungria, uma chuva, cara, terrível. Chovia, frio, melhorava, terra batida. Fomos ganhando, 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 ganhando. Acabou que na final a gente jogou num lugar que parecia um asfalto. E aí a Croácia ganhou da gente, que era um time mais alto que a gente. Eles recuperavam a posição rápido, porque o chão muito duro. Pô, pior que não dá nem para falar umas mentiras, porque tem atleta meu aí que estava lá, não dá nem. Tô vendo a E, galera aqui. cara, e areia batida, os caras se deram bem, ganharam da gente. Aí foi 2018, que tem uma história de pouco treinamento e que, cara, perde um, perde dois, perde três, ganha uma, perde a quarta. Pô, eu falei, caramba, não vai dar. Aí classificamos na rabeira, e aí ganha do principal e vai ganhando, aí não perde mais, pô, campeão. Cara, precisa treinar, né? Aí a instituição com dificuldade, o grupo correndo atrás de grana para pagar as coisas. Foi uma. E tem o Old Gamer, né? Fomos na Polônia, praticamente por nossa conta, e sem treinamento mínimo. Caramba, eu não sei como é que a gente ganhou aquela competição, cara. Pô, incrível. Ali, ali aconteceu uma coisa que é histórico. Um dia eu ainda vou escrever sobre isso. No meu livro vai essa história. Cara, você cria um elan, um grupo unido através de muitas coisas. O nosso grupo é muito fechado e tal, mas já vem muito tempo junto. Então é natural um dar uma relaxadinha, uma coisinha. Um cara que está vivendo um drama com a esposa que ficou no Brasil. Cara, essa competição era inacreditável. Criou um laço, uma coisa assim. Pô, a gente não tinha dirigente. A gente foi. O dirigente não pôde ir, entendeu? Cara, a gente, olha, não é brincadeira, não, deu tudo certo. Era uma coisa assim impressionante, impressionante. Foi feito vaquinha, mamãe pagou, papai pagou, tio, amigos aí, alguns presidentes ajudaram e pagaram passagem. Tenho que fazer a menção, porque não é justo. O de São Paulo, o de Minas, tem que fazer a menção. Não estou metido em política nenhuma, mas temos que lembrar. E, cara, de falar assim, o povo brasileiro todo, pô, ajudou, entendeu? Todo mundo ajudou. E a gente conseguiu ir. Aquela vaquinha foi um momento realmente histórico ali para Foi. nossa modalidade, né? E foi assim inédito. Foi, cara, a gente precisa de ajuda aí, vamos mobilizar. E foi assim um momento assim bem histórico Incrível, para nossa incrível, modalidade. incrível. Professor, pô, não tem como não falar dessa polêmica aí, né? A Não, galera tá manda ver, falando todo pô, final de mas semana. eu gosto é de polêmica, pô. Ah, pô, eu deixei agora para a melhor parte, então. Pô, manda ver, Professor, cara. é. Estão falando aí beach handball, handball de areia, handball de praia. Cara, cada um fala um nome, cada um falava uma expressão, né? E o que o professor conta pra gente como é que tá hoje aí agora? Essa semana foi uma semana decisiva aí, cara, deu tudo certo nosso planejamento aqui. A gente não imaginava que ia ter essa reunião aí, né? Pra gente decidir assim os últimos passos. O professor tá aqui com a gente hoje. Professor, por que a gente fala handball de areia? Por que a gente fala handball de praia, beach handball? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, vamos lá. Eu tenho um amigo paranaense que até hoje chama a modalidade de handebol. Cara, a modalidade chegou no Brasil, tirando São Paulo, a modalidade chegou no Brasil com Listelô em 54, 1954. Cara, tem gente que fala handebol, hand. Cara, o importante é jogar, cara.
A gente precisa ter a estrutura, entendeu? Bom, handball é uma palavra portuguesada. Então é handball, handball, handball. A instituição CBHB, como vou chamar de mantenedora da modalidade, junto à IHF, que não se separa, não adianta ficar com papo de que a gente podia fazer separado, não adianta. Cara, ela entrou no Brasil como beach handball. Mas já se jogava handball de 7. Ok. Handball na areia. Handball de praia. Até tem o meu amigo César Leão, botou, olha aqui, mostrou um documento, 1922, brincadeira, 74, eles fizeram o campeonato de handball de praia, 7 contra 7. É outra coisa. Então, a instituição, voltando àquela ideia, a instituição CBHB, ela tem direito e dever até de criar nomenclatura. Qual é a nomenclatura? Handball de praia. Ela não estava muito preocupada com isso. Durante um tempo, se entendeu que a gente devia chamar de areia para não limitar espaços que não são de praia. Olha, eu entrei nessa, todo mundo... Mas, no fundo, tem um outro motivo maior para que seja praia. Primeiro motivo, a tradução literal é praia. Segundo motivo, em termos de marketing, comprovadamente, inclusive, eu estou vendo meu amigo Joey aí, que é da área e que era um ferrenho crítico da situação, mas com categoria, com educação, ele dizia que o marketing, eu não entendia areia, que seria muito mais interessante que fosse praia. Aí agora que nós estamos montando aí uma associação de técnicos e tal, o assunto ressurgiu. Então a confederação resolveu baixar a norma. Agora, amigo, preste atenção numa coisa. Para vocês todos, na tua casa, no teu treinamento, no teu time, no teu post, no teu comunicado, tu chama do que tu quiser, cara. Hand, beat, handball, beat. Essa dói. Mas, meus amigos do Sul falam handball, beat. Cara, chama do que quiser, cara. Handball de areia, handball de várzea, handball do que quiser. Entendeu? Mas a modalidade, o nome dela é beach handball. E no Brasil, handball de praia. É isso. Simples. É isso aí. O importante é realmente a gente estar jogando, estar vivendo a modalidade. Pô, isso é maravilhoso. Vamos jogar. É. O professor tá me ouvindo? Maravilhosamente bem. Show. Professor, eu joguei handball de areia, handball de praia, handball beach, handball, né, quando eu era adolescente. E é um jogo, cara, assim, cara, muito dinâmico, muito versátil, a intensidade sempre alta ali, né? Na época que eu jogava, a gente tava naquela época assim que tinha a cambalhota, né, o rolamento, falava, vai ter, não vai ter, né? Tinha, né, era um pouquinho diferente do que é hoje. E eu vejo assim uma potencialidade no handball de praia, assim, nos canais abertos, nas mídias sociais, assim, absurda. Porque é muito plástico, é muito elegante, assim, não tem aquela questão do contato físico vigoroso, igual tem na quadra, né? Eu acho que o handball de praia, assim, ele tem tudo para ser, assim, um espetáculo, assim, a nível de televisão, nível de mídia social, assim, absurdo, absurdo, né? E às vezes eu não consigo entender, assim, o que falta para a gente colocar o handball na areia, assim, handball de praia, tipo, nas mídias, nas grandes mídias sociais aí na televisão, né? Porque é fantástico, não tem como. A minha mãe, quando veio a primeira vez, falou, nossa, que legal, né? Ele salta ali,
E ele fez um giro, né? Nossa, até minha mãe que nunca viu modalidade, ela ficou encantada, né? Então, o que está faltando assim para a gente realmente fixar ainda mais essa questão nas mídias sociais aí, na televisão? O que o senhor acha? Olha só, vou te responder de uma outra maneira. Olha só, o handball, vamos botar que chegou em 50, no geral, 50. Então, nós temos 70 anos de handball, certo? 70. O beach handball chegou em 95. 95. Tem 25 anos. Pô, cara, o handball não está na mídia. O handball é olímpico e não está na mídia. São dificuldades. São dificuldades. Existe um bolo que tem que ser cortado. Dá para todo mundo. Acontece que 99% desse bolo é futebol. O 1% tu divide para o resto. Você vê atletismo na televisão? Você vê atletismo? É, pouco. Pouco. Para o tamanho do atletismo, para o tempo que tem o atletismo, para o número de medalhas olímpicas que tem o atletismo, por tudo que tem no atletismo, tu não vê nada. Nada. Entendeu? É um absurdo. Nós não temos esporte, cara, na televisão. Nós temos futebol. E eu não sou contra futebol. Joguei e adoro. Só que os caras não têm limite, pô. Não tem uma divisão. Não é? Não tem. Entendeu? Então, o handball sofre, o basquete sofre, tem mais. O basquete tem mais. Olha quanto tempo tem o basquete. O basquete tem 100 anos, para quem não sabe. Né? No Brasil, ou mais. O vôlei não está passando. O vôlei está passando. Natação, não passa. Esporte paralímpico só passa na Olimpíada. Cara, é uma desgraça absoluta. Aí você fala, o nosso jogo é tudo isso que você falou, todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Eu tenho depoimentos que eu não vou ficar falando, fica parecendo que está querendo divulgar, porcaria nenhuma. Mas é o seguinte, cara, o beach handball tem todos os predicados para ir arriba. Eu assisti a Olimpíada, final olímpica da Argentina, eu era consultor da equipe feminina masculina, que a feminina foi campeã olímpica. Tinha 3 mil assistindo. Você sabe quanto tinha de fora? Calcula-se em 5 mil do lado de fora. Era uma fila, meu amigo, que ia... dava volta no Maracanã, a fila. Tá? Fila assim, de 4, 5 pessoas, uma do lado da outra. Então, calcula 5 mil pessoas. E o presidente do Comitê Olímpico viu, e ele foi lá e ficou alucinado com o jogo. Estava o Comitê Olímpico Internacional todo lá assistindo. Entendeu? Por isso que em dezembro, por isso e por outras coisas, que em dezembro temos uma possibilidade de irmos ao Olímpico. Tá? É uma possibilidade. É o meu áudio que está abaixo? Professor, não, estou perguntando para o pessoal. Ah, tá. Aumenta o microfone do senhor. Não, estou sem microfone. Tá normal. Estou sem microfone. Tá. Então, cara, é o seguinte, a modalidade tem tudo para vencer. Hoje, você quer ver uma coisa? Qual a modalidade número 1? Rapaz, está todo mundo falando que o áudio está baixo. Eu vou falar aqui mais perto. Será que não é problema aí, não? Aumenta o volume do microfone do telefone do professor. Aumentei todo aqui. Eu aumento e ele desce um pouquinho. Não, então tá bom, continua. Bom, até vi o Luíca aí. Ele estava lá na final olímpica. Aqui não dá para falar mentira, porque está todo mundo
Então, amigo, nós temos todos os elementos, todos. Agora, depende dessa divisão do bolo, né? Eu acho que todas as modalidades se perguntam isso. Vamos ver. Indo ao Olímpico, muita coisa vai melhorar e muita coisa pode vir a decepcionar algumas pessoas. Eu lembro de quando o vôlei explodiu, muita gente ficou à margem. Porque quando a coisa profissionaliza e aparecem técnicos importantes em várias áreas que tomam naturalmente espaço de pessoas que são amadoras. Aí muita gente fica triste. Professor, qual que é o segredo do handball de praia do Brasil? Por que que nós somos os melhores do mundo? Rapaz, ó, eu acho que são muitos. E eu tenho falado desses segredos aí. O primeiro segredo é que a gente tem uma série de profissionais competentes, professores bacanas, que vão na escola e pegam o garoto e botam para jogar. Entendeu? Esse cara, esse é o número um. Esse cara é o número um. Não é o Guerra, não é o Jordi, não é. Isso é uma tolice. Tá? É uma tolice. Esse professor é o número um. Depois vem o número dois. É o cara do clube. Ele já pega esse garoto lá que o professor, né, convidou, que só queria jogar futebol, ou vôlei, ou basquete, porque tem dinheiro, porque o meu pai jogou, né, e ele consegue botar handball na cabeça do garoto. E depois ele consegue colocar a praia na cabeça do garoto. Então, esse cara é um cara fantástico também. É o dois. Aí depois vem aquele cara que pega o produto de todo esse trabalho maravilhoso, para mim é o trabalho mais simples, e coloca numa seleção. Isso aí é o mais simples. Tá, tem complexidade, tem relacionamento, tem, sabe, tem ego, tem um monte de coisa. Mas, lógico, lá na escola também tem, em outras medidas. No colégio também tem, em outras medidas. Só que você está trabalhando com a nata da nata e aonde todo mundo quer estar. Então, você tem seu trabalho facilitado. Né? O segundo segredo, primeiro segredo tem 3 pontos. O segundo segredo, cara, é a maneira como você trabalha com essas pessoas. Muita gente está atrás de conhecimento, técnica de alto nível também. Eu vendo isso, o professor Márcio vende isso, o professor Ju vende isso, Júnior, tanto Luigi, Luíca, todo mundo é vendedor de técnicas super bacanas e tal, mas tem uma coisa que é muito superior a isso, que é muito superior a isso, que leva muita gente que é famosíssima em muitas modalidades ao fracasso. É o quê? O relacionamento. Relacionar-se bem com as pessoas, ser humilde, entendeu? Isso, para muita gente, é de extrema dificuldade, entendeu? Tem gente que passa o jogo, né, o jogo inteiro, olhando todos os aspectos e esquece o principal, que é a equipe. Então, eu diria, 1, 2, né? O segundo. Cara, e o terceiro? Cara, é estrutura, né? Sem a estrutura, meu, aí é muito difícil. E cada vez vai ficar mais. Porque se for olímpico, a Alemanha vai botar milhões, a Dinamarca vai botar milhões, a Espanha já bota bons 1.000, vai botar 1.000.000, entendeu? E por aí vai.
É isso aí. estrutura. Professor, agora nós estamos indo para a reta final já, faltam 4 minutos aqui. Pô, rapidinho ainda. Pô, a gente poderia ficar aqui 5 horas falando, é muito massa. Eu vi o professor, cara, eu tô aqui, anotei alguns insights aqui. Porra, que demais. Muito obrigado, viu, professor? Tô muito Nada. feliz. Professor, aí, ó, na barra de comando, assim, tem uma bolinha que tem uns efeitos. O senhor já viu ela ou não? É para apertar nessa Uns criança? filtros. Sim, o filtro. Clica em um, escolhe um aí, algum filtro. Deixa eu ver aqui. Tem vários filtros assim, ó. Acha um legal aí que o professor coloca pra gente ver aí. Como é que fica? Filtros. Vou botar esse aqui, ó. Isso. Enviar? Enviar, para. Não, só clica aí que vai aparecer aqui pra gente. Já cliquei. Tem mais algum diferente aí ou não? Cara, tem vários aqui, ó. Clica aí, vamos ver o que aparece aqui. Springboard. Ah, Que demais. show, show, show. Professor, Sim. 2 anos já tá em São Paulo. Tá com saudade do Rio ou não? Cara, eu sou cidadão do mundo, né? Eu gosto de tudo quanto é lugar. Eu gosto de São Paulo, eu gosto de Teresina, cara. O lugar mais quente do mundo depois do... Teresina é o lugar mais quente do mundo depois de Omã. Depois de Omã é Teresina. Teresina é mais quente que o Catar, cara. Impressionante. Eu gosto de Show todos de os lugares. bola. Rio Grande do Norte, João Pessoa, gosto de tudo. Professor, Ah, deixa uma mensagem aí pra galera que é apaixonado por handball, a galera que ama o handball de praia, que tá com saudade das quadras. Deixa uma mensagem aí, faltam 2 minutos. bom, a mensagem é a seguinte. Primeira mensagem. Primeira. É, sigam o meu perfil, coach. Ponto. Coach.a Guerra Peixe. Beleza? Esse é o meu primeiro. E o segundo é dizer o seguinte. Gente, olha só. Não existe resultado sem trabalho. Tá? E agora eu vou falar a frase que eu falo para os atletas. Enquanto vocês estão de brincadeira, descansando, os adversários estão treinando. Então, amigos, vamos treinar, certo? Vamos ler, vamos ler. Ler é fundamental. Leia, leia, estude, treine, respeite a mamãe e o papai e não faça xixi na cama. Pô, show de bola. É isso aí. Cara, professor, gratidão por você ter aceitado o nosso convite. Cara, foi demais aqui, passou muito Pô, rápido. rapidinho, Podemos hein? ficar aqui conversando a noite inteira. E eu queria agradecer do fundo do coração por você ter dedicado essa 1 hora do seu tempo aqui para estar com a gente, né? Tranquilo. Eu sempre falo aqui para nossos alunos da Handball em Foco, o tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem, né? Então eu queria agradecer do fundo do coração, dizer que foi um prazer, foi gratidão enorme, professor, estar com a gente aqui essa noite, viu? Muito obrigado do fundo do coração. Valeu, valeu, Adriano. Foi um prazerzão fazer esse trabalho aí com você. Sempre que precisar, meu, conte comigo. Eu tenho disponibilidade. Se eu não tiver, eu invento. E tudo dá certo. Conte comigo aí. Beleza, professor, muito obrigado. Ótima semana aí, ótimo finalzinho de semana. Curte a netinha aí, netinho novo. Netinho, Netinho, isso. show de bola. Valeu. Professor, faltam 10 segundos. Obrigado, tá? Grande Nada, um abraço. grande abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.